Começar aí a aula 40, que são raízes ou zero de um polinômio, certo? Já expliquei na videoaula anterior sobre esse tópico e agora nós vamos fazer a correção dos exercícios da página 85 e 86, certo? Eu vou até colocar isso aqui, ó. Correção das páginas 85 e 86, certo? Para vocês não esquecerem que esse daqui é a correção. Bom, só relembrando a aula que nós tivemos lá, quando ele fala raízes, vamos colocar em vermelho, quando ele fala os zeros de um polinômio, eu tenho que pegar o polinômio e igualar a zero. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Certo? Então vamos, o primeiro exercício, pessoal, eu corrigi passo a passo na explicação, tá bom? Agora, o 1 eu não vou corrigir mais, vamos para o segundo e vocês, por gentileza, assistam a aula para pegar os exercícios, tá? Então, o exercício 2 ele fala assim: diga quais são as raízes do polinômio cx quando cx é igual a 3x mais 7. Professor, ele não dá valor de x. Ai, senhor, o que nós vamos fazer? A primeira coisa é igual a zero, porque ele está falando raízes, certo? Então, é igual a zero. Então, adivinha isso aqui, ó. Saindo daqui, né, do polinômio, nós vamos ter lá isso aqui, né? E isso aqui é uma equaçãozinha de primeiro grau, sim ou não? Então, x de um lado, meu amigo, números do outro, certo? 3x é igual, o 7 vai pular lá do outro lado, menos 7. Portanto, eu terei x igual, vamos colocar na fração, né? Para deixar bonitinho aqui. Nós vamos ter menos 7 sobre 3, ou menos 7 terços, tá bom? E dentro dessa situação aqui, se der para simplificar, simplifica, se não der, deixa do jeito que está, certo? Vamos para o próximo exercício, que é o 2b, certo? Então, vamos lá. Lembre-se que no enunciado ele fala sobre raiz. Isso aqui, pessoal, ó, é uma equação de segundo grau. Então, tem duas maneiras de trabalhar isso aqui, certo? Duas maneiras de você resolver essa situação. A primeira situação é você colocar x de um lado, números do outro e tirar a raiz, certo? E a outra é aplicar o Bhaskara. Então, dá no mesmo fazer os dois, você que sabe, certo? Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. 4x ao quadrado menos 36, esse menos 36 passa para cá. Eu já posso tirar o zero, pessoal, porque o zero para mim é nulo, certo? Menos 36, olha só. Foi isso aqui que aconteceu, certo? De menos ele passou para mais, então mais 36. O que vai acontecer? Esse x ao quadrado aqui, ó, ele tem que estar sozinho, certo? Então, o 4 passa o quê? Dividindo, certo? Então, eu vou colocar ele aqui. Deixa eu aumentar ele aqui para vocês enxergarem. Então, o 4 vai passar dividindo. Então, eu vou ter lá, eu vou ter lá 36 dividido por 4. Ainda assim, eu tenho x ao quadrado, certo? Ó, eu ainda tenho ele, vou fazer a divisãozinha lá. 36 dividido por 4, isso aqui é 9. Jesus, só um minutinho, pessoal. Deixa eu tirar aqui. Menos 9. Tá vendo esse x ao quadrado aqui, pessoal? Ele tem uma potência. Então, eu posso fazer o processo de cortar, certo? Porque o x tem que estar sozinho. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar raiz quadrada. Só um minutinho. Aqui, achei. Raiz quadrada
de x ao quadrado, certo? Que vai ser igual a raiz quadrada de quem? De 9, certo? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 9. Vou colocar em branco aqui para não ficar muito escuro, né? Certo? Então, vou tirar a raiz quadrada aqui. Tirando a raiz quadrada, quanto que fica aqui a raiz quadrada de x ao quadrado? Deixa eu pegar aqui um pedacinho para fazer o corta-corta para vocês lembrarem lá. Deixa ele em vermelho e um pouquinho mais grosso. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Corto esse 2 com esse 2, certo? Então, eu corto a raiz. Se eu corto a raiz, esse x fica para fora, certo? X igual. Então, x igual a alguma coisa. Muito bem. Qual que é a raiz quadrada de 9? É 3, certo? E quando a gente tira a raiz, pessoal, isso quer dizer que as nossas raízes, elas podem ser positiva ou negativa. Então, o x pode ter o valor de mais 3 ou menos 3. Opa, deixa eu voltar. Menos 3, certo? Como assim, professora? Mais 3 menos 3? Ué, tem duas raízes. Dois números aqui faz com que essa situação zere. Vamos tentar aqui para vocês entenderem o que está acontecendo, ó. Vou colocar aqui essa barrinha, certo? E aí nós vamos colocar ele como 3 e menos 3, ó. Só para vocês entenderem o que houve aqui, ó. Então, olha só, eu quero tirar o x e eu quero dizer que ele é 3. Então, vezes 3, certo? Então, 4 vezes 3 vezes 3 é 9, menos 36 é igual a 0. E 4 vezes 9 é 36, e 36 menos 36 é igual a 0. Tá vendo como ele pode ser 3 positivo? Agora vamos ver ele negativo, certo? Então eu vou colocar ele aqui, ó. Menos, certo? Menos 3, ó. Menos 3 vezes menos 3 é 9 positivo. Então, 4 vezes 9 é 36, menos 36 é 0. Então, nesse polinômio aqui, nós temos tanto o valor de mais 3 quanto menos 3. Professora, se eu tivesse aplicado a fórmula de Bhaskara, ele daria mais 3 menos 3? Sim. Teste aí, faça o teste numa folha separada para você ver que vai dar a mesma situação, ok? Vamos pro próximo. Esse aqui, ó, é para fazer igualar a 0, né? Primeira coisa, porque o enunciado fala que é raiz, né? Então, nós igualamos a 0, ok? Muito bem, sabendo disso, nós vamos fazer uma distributiva aqui, ó, ok? Então, eu vou fazer assim, ó, 5, vou colocar ele em verde, tá? 5 vezes 7x, vou fazer aqui com vocês, um pouquinho mais para cá. Então, vamos... 5x vezes 7x, nós vamos ter 35x ao quadrado, certo? Muito bem. Agora, eu tenho 5x, vou colocar ele em roxo, vezes menos 5. Vou colocar em roxo aqui para você ver o que tá fazendo. Então, mais com menos é menos, certo? E 5 vezes 5 dá 25, vezes x, x. Ok. Feito, então, esse termo para os dois, ok? Agora eu vou fazer esse aqui, ó. Vou colocar ele em laranja. Menos 7 vezes menos 7x, mais 7x. Então, vai ficar mais com menos. Menos 7 vezes 7, 49. E isso aqui vai ficar em x. Vou pegar esse termo aqui agora e vou colocar ele, deixa eu ver, em amarelo. Menos com, vou colocar amarelo aqui também, ó. Menos 7, menos 5. Então, menos com menos é mais. E 7 vezes 5 é 35. Isso é igual a 0. Isso aqui, pessoal, ó, eles são semelhantes. Vou colocar em amarelo.
semelhantes. Então, nós vamos ter que juntar essa semelhança toda aí, certo? Então, vou copiar e colar aqui. Porque aí a gente retira os valores. Então, olha só o que vai acontecer aqui, pessoal. Eu vou tirar esses dois valorzinhos daqui, ó. Os dois sinais são iguais, então eu vou colocar como negativo, certo? Sinais iguais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somá-los, 25 mais 49. E isso aqui vai dar 74x para mim, certo? Isso aqui, pessoal, é uma equação de segundo grau. O que eu vou fazer? Eu posso aplicar o delta, o Bhaskara, certo? Do jeito que vocês acharem melhor aí. Então, deixa eu ver só se eu tenho uma fórmula que eu posso usar aqui. Que eu não sei se eu tenho aqui, ó. Certo? Eu tenho essa formulazinha aqui para a gente poder achar o valor. Então, antes de mais nada, eu vou separar o que é A, o que é B, o que é C, certo? Então, o A é igual a quem? A 35, né? Ele tem que estar acompanhado com x ao quadrado. O B, ele vai ser igual a menos 74, certo? E o C, ele é igual a 35. Então, eu vou tirar aqui as letras e vou colocar o que vale, certo? Ó. Então, o B, ó, o B é menos 74. Então, menos com menos é mais. Isso aqui já fica positivo, ó. Então, vai ficar 74. Mais e menos, B ao quadrado. Então, B ao quadrado, eu vou colocar aqui ele positivo, certo? Que no caso vai ser, cadê? 74. Menos 4 vezes o A. Quanto que vale o A? 35 vezes o C, que vale 35 também, certo? E 2 vezes o A, que vale vezes 35, né? Então, nós vamos tirar toda essa situaçãozinha aqui para podermos trabalhar. Então, espera aí que eu vou copiar e colar esse aqui, para a gente ir para a próxima página. Então, aqui, ó, copiei e colei. Vamos resolver isso aqui. Certo? Então, vamos fazer esse delta aqui para ver quanto que vai dar isso aqui. Antes disso, eu não sei se vai dar, depois dá pra, dá pra mexer. Então, tudo isso aqui, pessoal, 74 elevado a 2, nós vamos trabalhar com ele, certo? Então, nós vamos fazer esse aqui, ó, nós vamos tirar ele e vamos colocar lá 5.476. Menos 4 vezes 35 vezes 35, nós vamos tirar tudo isso aqui, vamos colocar quanto que vale, que é 4.900, certo? Vamos colocar um pontinho aqui para ficar mais bonitinho, certo? E 2 vezes 35, para nós aí, né, vai dar 70. Muito bem. Sabendo disso, vamos pegar isso aqui e vamos resolver isso aqui, ó. Certo? 5.476 menos 4.900, nós vamos ter aqui, calma aí só um minutinho, nós vamos ter aqui a raiz de 576, ok? Então, muito bem. Agora, nós vamos achar o x1 e o x2, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, o número 1, x1, né? x1. Então, a raiz, já vou apagar isso aqui, tá bom? A raiz de 576, pessoal, vai ser 24, certo? Então, 24 vezes 24 dá 476, ok? E aí, nós vamos resolver isso aqui, ó. Quanto que é 74? Vou usar o primeiro sinalzinho aqui, ó, mais, tá? 74 mais 24, vamos colocar ele aqui, ó. 74 mais 24, nós vamos ter 98 sobre 70. Nós podemos fazer essa situaçãozinha aqui, ó, simplificando ele por 14. 14 dá, certo? 14 e por 14, ó. Opa, 14. Deixa eu colocar ele em branco para vocês enxergarem melhor.
certo? Então, eu fiz a simplificação por 14. Esse aqui, ó, eu vou colocar ele em vermelho para você lembrar que é simplificação, tá bom? Então, simplifico, simplifico. Vou colocar um aqui. E vamos colocar mais uma situaçãozinha aqui. 98 dividido por 14, nós vamos ter 7, certo? E 70 dividido por esse 14 aí, nós vamos ter 5, certo? Então, uma das nossas raízes vai ser, deixa eu colocar em branco aqui novamente, vai ser 7 sobre 5, ok? Agora nós precisamos fazer a próxima raiz, que é a negativa. Nós fizemos a positiva e agora nós vamos fazer a negativa, com esse negativinho aqui de baixo, ó, certo? Então, 74 menos 24, nós vamos ter 50, certo? E vou apagar, essa simplificação aqui, ó, simplificação, certo? E o 70 fica embaixo mesmo, né? Muito bem. Aí, o que eu posso fazer? Deixa eu voltar lá para pegar o meu negocinho de corta-corta. Eu vou cortar aqui, ó, esse meu zero com esse meu zero, que vai dar 5 sobre 7, certo? E isso aqui é o meu x2. Então, tá vendo que nós podemos, em polinômio, também usar a equação de segundo grau, o famoso Bhaskara lá, certo? Então, muito bem, vamos lá para o próximo exercício, que é o exercício de número 3. O exercício de número 3, ele fala lá assim, considere o polinômio QX, que é igual a x ao quadrado menos 12x mais p. Calcule o valor de p, sabendo que 3 é uma das raízes do polinômio. Então, ele já falou, né, que dentro dessa situação aí, eu vou ter que trocar o x por quem? Por 3, né? Quando ele fala que a raiz é 3, então eu já sei que o meu x pode valer quem? 3, certo? Então, vamos lá. Lembrando o seguinte, pessoal, ó, ele usou a palavra raízes, certo? Então, eu vou pegar isso aqui, ó, e vou fazer o quê? Primeira coisa é igualar a 0, certo? Opa, só um minutinho. Eu vou igualar isso aqui a 0, certo? Então, ó, isso aqui vai ser igual a 0. Eu vou tirar todos os x daqui e vou colocar o 3, certo? Ó, vezes 3. E aí, depois eu encontro esse valor de P aí sem problema algum, certo? Então, vamos lá. Aí, eu posso, professor, esquecer isso aqui, ó, para não me confundir? Pode sim, não tem problema. Deixa ele um pouquinho lá, depois no final a gente acrescenta ele, certo? 3 vezes 3 nós vamos ter 9. 9 menos 12 vezes 3 nós temos 36. Mais o valor de P, que é igual a 0. Então, isso aqui é uma equação de primeiro grau, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar o P para esse lado e os números para aquele, ó, menos 9 mais 36. O zero eu elimino porque ele vai ser neutro, certo? Portanto, P, cadê? P é igual entre 9 e 36. Deixa eu dar... Entre 9 e 36, qual é maior? O 36. Então, considera o sinal que está na frente dele. Sinais diferentes eu subtraio. 36 menos 9, nós temos 27. Portanto, o valor de P, tá vendo esse Pzinho aqui, ó? Ele vale 27, certo? E aí, aqui depois, no final, nós podemos colocar isso aqui, ó, certo? Do polinômio para mostrar lá que é um polinômio, ok? Então, letra A feita. Vamos para a letra B. Ache outra raiz desse polinômio. Então, ele não quer mais que você use somente essa raiz que foi encontrada, ou seja, só a raiz de 3, certo? Então, ele quer outras raízes. Então, vamos ver o que aconteceu lá. Nós vamos substituir, né? Ó, aqui, ó.
Vamos pegar esse aqui, colocar ele aqui, aumentar aqui para vocês verem, né? Então, ó, isso aqui ele já não quer mais como 3 e ele quer que você coloque esse aqui, ó, suprindo o que ele falou que era, que é 27. E isso aqui vai ser igual a 0. Então, ele ache outra raiz, certo? Nós falamos que quando você tem a raiz 3, o P pode ser 27. Então, bora achar outra raiz, certo? Como é que nós vamos fazer isso? Aplicando Bhaskara, ok? Então, deixa eu achar aqui de novo a minha fórmula de Bhaskara. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Certo? Então, nós... Opa! Eita. Então, vamos aumentar um pouquinho esse aqui. Vamos colocar tudo isso aqui em branco para ficar mais fácil para você observar, certo? E vamos substituir o que ele está pedindo. Só que antes nós vamos declarar aqui quem que é o valor dos coeficientes, tá bom? Quem que é o valor de A? A é 1, né? Nós não vemos, mas o número está lá. O B vai ser igual a menos 12. E o C, vou colocar um pouquinho mais para lá, é igual a 27, certo? Então, vamos lá. Nós vamos substituir o que ele está fazendo aqui, ó. Então, B é menos, certo? E a fórmula é menos também. Então, esse menos já pode sair daqui e o B vai ficar 12, certo? B ao quadrado já pode colocar ele positivo porque a base é negativa de expoente par, né? Então, quando isso acontece... Calma aí só um minutinho. Quando isso acontece, pessoal... Quer dizer, então, que ele vai ficar positivo. Então, eu já posso colocar ele positivo aqui mesmo, não tem problema. 12 elevado a 2, certo? Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 27. Então, 27. E o 2 vezes o A, que é 1, certo? Muito bem, então agora nós vamos pegar isso aqui para transformar aqui dentro, ó. Quanto que é 12 vezes 12? 144. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 27, nós vamos ter 108, certo? Então, 108. Negativo aqui, né? Esse aqui, pessoal, é 2 vezes o 1, né? Esse aqui, na realidade, é 1, tá? É 2, né? 2 vezes 1, 2. Aqui eu não coloquei o pontinho, vou colocar 2 também já direto, tá bom? Vou voltar aqui para colocar essa situaçãozinha aqui. Muito bem, então agora nós vamos calcular o que está dentro da raiz. Então, ó, que está dentro da raiz, certo? Nós vamos calcular isso aqui, ó, 144 mais 108, menos 108, né? Então, vamos aqui e vamos tirar ele. E 144 menos 108, nós vamos ter 36, que já ajuda bastante, né? A gente trabalhar com esse aqui. Então, vamos lá. Agora, eu vou tirar, vou achar o x1, certo? O x1 que eu vou achar. Então, qual que é a raiz de 36, pessoal? É 6, não é isso? Então, muito bem. Vamos colocar aqui. E achar esse valor. Nós vamos fazer primeiro com o positivo aqui, ó, tá? Quanto que é 12 mais 6? 18. E 18 dividido por 2 aqui, só um minutinho, é igual a 9, certo? Então, ele falou, ache outra raiz. Então, a minha outra raiz é 9, certo? Ah, professora, vamos fazer um negativo? Vamos fazer um negativo, ó.
Eu vou colocar o x1 aqui, tá? Não sei onde que eu deixo. Vou deixar o x1 aqui e nós vamos fazer o x2 aqui do lado. Então, ó. x2, 16 menos 6, ou 16, 12 menos 6, certo? Então, 12 menos o 6, nós vamos ter 6. Dividido por 2, isso aqui vai ser 3, certo? Então, o 3 nós já havíamos feito aqui, porque ele falou que era 3, certo? Então, o 3 não pode ser de novo. Então, só pode ser uma outra raiz aqui, pode ser o 9. Ou seja, se eu pegar um 9 e colocar ele aqui ó, no valor de x, tudo isso aqui vai dar 0, ok? Então, 9 e 3 satisfaz esse polinômio aí, zerando ele, tá bom? Vamos ao exercício de número 4. Ele fala lá, sendo o polinômio de x 4x menos 5 e polinômio de QX, que é igual a 6x mais 1, ache as raízes, ó. Raízes do polinômio TX nos casos em que PX mais QX, certo? Então, nós só vamos fazer aí a mistura deles e igualar a 0, ó, certo? Porque está escrito raízes. Então, ótimo. Vamos pegar lá. PX. PX é isso aqui, ó. Não é? Então, vamos colocar aqui, ó. PX. Vamos aumentar aqui. Ó, PX é 4x menos 5, certo? Mais o QX. O QX é esse aqui, ó. Então, nós vamos pegar ele aqui e vamos copiar ele aqui, certo? E vamos igualar isso a 0, porque ele falou raízes, ó. Equaçãozinha de primeiro grau. X de um lado, números do outro. 4x mais 6x é igual a mais 5, mudou o sinal porque mudou de lugar, né? Só deixa eu ver aqui. Ok, menos 1, certo? Esse 0 aqui, ó, eu anulo ele porque ele é neutro, então não vai fazer diferença nenhuma para nós, certo? Aí nós vamos fazer aí 4x mais 6x, nós vamos ter 6x, que é igual, conserva o sinal do maior número, que é positivo, e subtrai 5 menos 1, 4. Portanto, nós vamos ter aqui, ó, x é igual a 4 sobre 10. Nós podemos simplificar os dois números por 2, certo? Então, vai ficar x é igual a 2 sobre 5, certo? Opa, calma aí só um minutinho que eu peguei o errado aqui, ó. Esse aqui, certo? Então, quando eu somar esses dois polinômios e achar a raiz dele, eu posso dizer que x pode valer 2/5, ok? Vamos pro próximo. O próximo ele pede para você fazer subtração, ó. Então, nós vamos pegar isso aqui, ó. Só que ele está agora subtraindo, certo? Então, nós vamos subtrair aqui também, porque ele está fazendo o processo de adição aqui, ó. Ele tá mais aqui, ó. Na realidade, ele é menos por causa disso aqui, ó. Certo? Então, equaçãozinha de primeiro grau novamente, ó. 4x menos 6x é igual a mais 5 menos 1, certo? Conserva o sinal do maior número e subtrai 6 menos 4, 2x é igual, e aí nós vamos ter mais 5, conserva o sinal e subtrai que vai dar 4, certo? Então, nós temos aqui x é igual a 4 sobre menos 2, e mais com menos é menos, certo? Então, nós vamos ter menos 4 dividido por 2. Então, x é igual menos com mais menos 2, certo? Então, quando nós pegarmos esse polinômio e subtrair, ele vai ter o x valendo menos 2, uma das suas raízes lá, tá bom? Agora, ele quer multiplicado, ó. Então, vamos lá multiplicar isso aqui.
Vamos aumentar. Lembrando, pessoal, que lá no enunciado ele usa o nomezinho raiz, né? Então, por isso está 0. E isso aqui, ó, tem 2 termos, então eu coloco ele no parênteses. Tem 2 termos, eu coloco ele no parênteses. Opa, certo? E isso aqui, então, é vezes, ok? Multiplicação. Então, eu vou fazer lá essa situação e adivinha? Equação de segundo grau, certo? Ó, 4x vezes 6x. Então, vamos lá. 4x menos 6x, nós vamos ter 24x ao quadrado, certo? Muito bem. Agora, eu vou pegar esse 4x, vou colocar em laranja, tá? Vezes mais 1. Então, nós vamos ter mais com mais 4x vezes 1, nós vamos ter 4x. Muito bem. Agora, nós vamos pegar esse aqui, ó, menos 5 com 6x, certo? Mais com menos, menos. 5 vezes 6, 30x, ok? Agora, o menos 5, ó, eu vou colocar ele de outra cor, ó, de azulzinho, vezes mais 1. Então, mais com menos é menos, e 5 vezes 1 é 5, igual a 0. Tá vendo que isso aqui, ó, são semelhantes? Então, nós podemos juntar, certo? Então, vamos copiar e colar ele aqui, ó. Opa, vou colocar ele um pouquinho mais para cá. Então, agora nós vamos juntar, ó. Então, aqui, entre o 4 e o 30, quem que é maior? O 30, então é negativo. Sinais diferentes, nós vamos subtrair. Então, 30 menos 4, nós vamos ter 26. Só um minuto, pessoal, deixa eu arrumar aqui. Menos 26x menos 5, certo? Então, equação de segundo grau. O que que nós vamos fazer? Vamos ter que achar lá as raízes, certo? Então, vamos pegar lá a fórmula de Bhaskara novamente, colocar ele aqui. Vou colocar tudo em branco para ficar melhor a observação. Certo? E vamos usar essa fórmula aqui, ó, para substituir o que nós precisamos, certo? Só que antes nós vamos ver lá, quem que é o A? O A vai ser igual a 24, certo? O B é igual a menos 26. Vamos ver aqui mais um pouquinho. E o C, opa, e o C vai ser igual a menos 5, certo? Então, nós vamos fazer agora as substituições necessárias dentro dessa fórmula aqui, certo? Vamos aumentar ela um pouquinho aqui. Então, aqui, ó, menos e menos B, nós já temos mais. Então, isso aqui é 26, né? Positivo. Por que positivo? Porque eu tenho menos aqui e menos da fórmula. Então, menos com menos é mais. Nós temos aqui b ao quadrado. Então, como ele é ao quadrado, ele já pode ficar positivo. Então, 26 ao quadrado. Menos 4 vezes o A vale 24, vezes o C, que é menos 5, certo? Vamos aumentar ele aqui um pouquinho. E 2 vezes o A, que é 24, certo? Então, agora nós vamos resolver isso aqui, certo? Então, 26 vezes o 26... Ai, só um minutinho, pessoal. 26 vezes o 26, deixa eu tirar esse aqui daqui, nós vamos ter 676, certo? Esse menos aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse menos com esse menos é mais. Então, eu tiro esse menos daqui e coloco mais, certo? Aí, nós temos aí 4 vezes 24 vezes 5, nós vamos ter 480. Então, nós podemos tirar todo o resto daqui. E 2 vezes o 24, nós vamos ter 48. Eu já posso tirar isso aqui e já resolver, certo?
Então, vamos resolver mais um aqui, ó. O que nós vamos resolver? Nós vamos resolver o que está aqui dentro, ó. 676 mais 480, certo? Isso aqui nós vamos ter, podemos apagar tudo aqui e colocar na raiz o 1056, certo? Vamos lá. Então, agora eu vou fazer o x1, ó, certo? Eu vou tirar isso aqui de dentro da raiz. A raiz de 1156 é 34. Então, eu posso tirar isso aqui e colocar 34, certo? Então, igual. Vou colocar aqui, tá? Fica mais fácil para mim. Então, igual. Vamos colocar a fração. 26 mais 34, que dá 60. E 60 sobre 48. Vamos colocar isso aqui tudo em branco. Vamos aumentar para vocês enxergarem o que está acontecendo aí. 40 em branco, certo? Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Esse 60 com 48 aqui, pessoal, nós conseguimos fazer a simplificação, certo? Por quem? Por 12. Fica mais fácil aqui, tá bom? Mas se quiser fazer por 2, depois por 2, até ela ficar irredutível, fica à vontade, tá bom? Então, vou fazer por 12. Que já é o máximo que nós conseguimos. Então, vamos inserir aqui mais uma fração, né? Então, 60 dividido por 12, nós temos 5. E 48 dividido por 12, nós temos 4. Então, uma das raízes aqui será 5 quartos, certo? Aí, nós vamos fazer o x2. Eu vou colocar esse x1 aqui em cima, ó. E vou copiar para fazer o x2 lá embaixo, ó. Certo? Eu vou colocar o x2 aqui, ó. Para não precisar mudar de página, certo? Agora eu vou usar o negativo dele aqui embaixo, ó. Então, nós vamos apagar isso aqui, ó. Quanto fica 26 menos 34? Nós vamos ter menos 8, certo? Sobre 48, certo? Isso aqui dá para simplificar. E nós vamos simplificar por quanto? Por 8, né? Dá para trabalhar os dois com 8. Só que a simplificação eu vou colocar em vermelho, tá bom? Em vermelho e em vermelho. Então, olha só, quanto que é menos 8 dividido por 8? Menos 1, certo? E 48 dividido por 8, nós vamos ter 6. Então, pronto, ó, as raízes que satisfaz esse processo de multiplicação aqui, que acaba fazendo a gente cair na na equação de segundo grau, será 5 quartos e menos 1 sexto, certo? E o próximo, que é o último exercício que nós temos, sendo aí polinômio de x, que é igual a x menos 3, ache as raízes, ó, raízes. Então, vai ter que igualar a 0 do polinômio p mais 3p ao quadrado menos 4p, certo? Então, nós vamos pegar isso aqui, certo? E vamos igualar ele a 0. Vamos colocar ele maiorzão aqui para vocês verem, certo? Para enxergarem. Então, ó, isso aqui, pessoal, é uma equação de primeiro grau, né? Na realidade, vai cair numa equação de segundo grau, mas a gente consegue fazer o processo de juntar. Não é primeiro grau, não, esquece que eu falei, tá? É segundo grau, ó. Isso aqui é uma equação de segundo grau, ok? Esse menos P4, ele junta com esse P aqui, porque eles são semelhantes, certo? Então, nós vamos ter lá mais 3P ao quadrado, ok? Menos, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Isso. Menos. Quanto que é 4 menos 1? 3P, né? Cadê meu P daqui? Sumiu. É igual a 0. Então, ó, equação
de segundo grau, certo? Vamos usar aqui o valor de delta, de Bhaskara, para poder trabalhar, tá bom? Então, vamos lá. Antes disso, quem que é o coeficiente A? O 3. Quem que é o coeficiente B? O menos 3. E quem que é o coeficiente C? É igual a 0, certo? Tem outra regrinha aqui para trabalhar com essa situação quando ela é incompleta, mas não vou passar agora não, porque senão é mais uma regra que vocês vão ter que saber, tá bom? Já que sabe trabalhar com Bhaskara, tá com Bhaskara mesmo e vamos embora, certo? Então, pega lá a equaçãozinha. Antes, deixa eu inserir ela aqui, que eu fiz bagunça, né, para variar. Então, aqui, ó, vou colocar ela em branco, para vocês enxergarem melhor aí. Cadê? Apertei no errado, certo? E vamos substituir o que é necessário, certo? Então, ó, o B aqui é menos B, e aqui no B eu tenho menos 3, então eu já tenho mais 3, certo? Então, eu tiro isso aqui e coloco mais 3. O B vale menos 3, só que como ele é ao quadrado, ele fica positivo. Menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 0. Certo? Então, muito bem, vamos lá. Vamos fazer esse processo agora. Ó, sair daqui e vim para cá, tá? Quanto que é 3 vezes 3? Isso aqui é 9, né? 3 vezes 3, 9, menos 4 vezes 3 vezes 0. Isso aqui vai ser 0, ok? Esquecemos de colocar esse aqui, ó. Esquecemos não, esqueci, né? Que eu tô fazendo sozinha aqui. 2 vezes 3, e isso aqui vai ficar igual a 6, certo? Então, muito bem. Continuando aqui, vamos colocar aqui, certo? Agora, nós vamos fazer 9 menos o 0, que é 9. E agora, nós vamos achar o x1, então, ó. x1. Qual que é a raiz quadrada de 9? Já posso tirar isso aqui. E nós vamos colocar a raiz de 9 como 3, certo? Só um minutinho aqui. Igual. Vamos colocar aqui a fração. 3 mais 3 é 6, né? E 6 por 6 é igual a 1, certo? Então, uma das minhas raízes vale 1 aí, ok? Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem enxergar melhor. Certo? Agora eu vou pegar esse x1 aqui e vou tirar o 1 e vou colocar o 2. E vou usar um negativo, ó. Certo? Então, 3 menos 3 é 0. E 0 dividido por 6 é 0. Então, as duas raízes que eu encontrei é 1 e 0, certo? Agora, o que nós vamos ter que fazer? Ele falou assim, ó, sendo o polinômio x menos 3, ache as raízes de polinômio p mais p, 3p ao quadrado menos 4p, certo? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas duas raízes que nós achamos, certo? Vou colocar aqui uma do ladinho da outra, ó. E nós vamos aderir ao polinômio, ó, certo? Vamos colocar ele lá, ok? Vai ficar mais bonitinho aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui a luzinha, colocar ele aqui. Eu achei que eu não ia precisar mais. Certo? Então, vamos trazer esse polinômio aqui, ó. Para a gente poder fazer as substituições, certo? 40. Então, lembrando que as raízes deu 1 e 0. Então, nós vamos fazer a substituição, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar lá 1, que é positivo, né?
menos o 3. Na realidade, eu vou fazer isso aqui que vai ficar mais simples para mim, né? 3 mais 1, né? Que aí nós estamos fazendo a substituição, certo? Para você poder, então, trabalhar com o que ele deu das raízes lá. Então, nós temos 4 aqui, certo? E aí, eu vou colocar ele aqui novamente e vou trabalhar com a situação igualando ele a 0, né? Que aqui em cima, tá, pessoal? Eu também igualo ele a 0, porque ele pediu raízes, ok? Então, isso aqui, ó, eu vou ter lá x de um lado, né? Mais 3, como o 0 ele é neutro, então fica do jeito que está, certo? Então, dentro dessa situação, o meu conjunto verdade vai ser o 4 e o 3, certo? Ou o 3 e o 4, que vocês acharem melhor aí, tá bom? Então, muito bem. Terminamos mais uma correção de exercícios aí, sobre a parte de matemática B, certo? Faça as correções necessárias para que na aula, então, a gente possa seguir com mais um capítulo, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus.